Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao programa Networker. E na entrevista Networker de hoje trataremos do tema produtividade, superprodutividade. Para tanto, convidamos o CEO e consultor especialista da Mindset Superprodutividade, o João Marcos. Está imperdível. Bem-vindos novamente, hoje aqui com o João Marcos, nosso consultor especialista, convidado para participar de mais uma entrevista no programa Networker a respeito desse tema tão importante que é a produtividade. João, bem-vindo ao programa Networker. Em meu nome, em nome da TV Osasco, de toda a equipe técnica de produção, agradecemos a sua presença e gostaria que você se apresentasse para o nosso público com um pouco mais de detalhe. Quem é o João Marcos? Maravilha. Bom, João Marcos é um consultor em produtividade e eu acredito que hoje, com o trabalho, com a vida, com tudo que está acontecendo, nós precisamos ser mais produtivos. Teve uma matéria pelo UOL que mostrou o seguinte, que um trabalhador brasileiro, ele trabalha, o que ele faz em 1 hora, um americano ele faz em 15 minutos. Nisso nós começamos a ver que a produtividade do brasileiro ela está um pouquinho abaixo. Por isso que o João trabalha hoje com produtividade, trabalhando no mindset da produtividade para trazer muito mais produtividade para as pessoas. Legal, muito bom, muito bom. Olha só, gente, essa informação que o João já traz de cara aí, essa reflexão para nós todos, empresários, empreendedores, profissionais das mais diversas áreas que acompanham aqui o programa Networker. 1 hora equivale a 15 minutos entre um brasileiro, né, brasileira, e um americano, uma americana. Vejam, então vamos entender um pouquinho mais sobre isso e muito importante termos profissionais como o João Marcos para estar tratando aqui, trazendo informações nesse sentido para nós aprendermos. João, então, para que nós consigamos aí construir um entendimento, principalmente para aqueles que não têm ainda o entendimento do que é, né, esse tema, eu gostaria que você explicasse o que é a produtividade e também a superprodutividade, que é o que vocês atuam. Maravilha. Bom, produtividade simples e objetivo. Produtividade é fazer mais em menos tempo. Quando nós pegamos uma linha de produção em uma fábrica, por exemplo, nós precisamos aumentar a produtividade dessa fábrica. Então nós precisamos fazer mais, né? Às vezes ter uma máquina que faz mais num curto espaço de tempo. Então assim, a produtividade simplesmente é fazer mais em menos tempo. Agora, a superprodutividade, nós trabalhamos pensando não só na produtividade, em fazer mais em menos tempo. Nós pensamos em a pessoa ter menos estresse, nós pensamos na pessoa ela ter objetivos e metas, então ela saber para onde ela vai, entender aonde ela quer chegar e também a pessoa ela cuidar do tempo dela, ela gerenciar o tempo, ter o tempo na mão com um controle total aí do tempo. E com certeza também produzir muito mais aí. Legal, legal, ok, entendido. Então, essa diferença entre a produtividade e a superprodutividade é interessante, né? Essa questão do fazer mais em menos tempo. E a isso já é a produtividade, pelo que eu entendi, né? Perfeito. E aí a superprodutividade realmente veio com essa preocupação também do controle do tempo. Saber organizar bem ali a questão do tempo. Eu te faria uma pergunta mais para o final, mas eu vou antecipar essa pergunta que eu acredito que esteja bem relacionada ao tema, a sua resposta, né, a sua explicação agora sobre os conceitos da produtividade e da superprodutividade. Nós entrevistamos aqui no programa Networker, em episódios anteriores, uma psicóloga, Luciana Meirelles, né, que falou a respeito da alta performance e também já entrevistamos especialistas em coach, desenvolvimento de lideranças, no caso a Carol Mira, que também trouxe um pouquinho desse tema da alta performance. Esse tema alta performance, ele está bastante relacionado ao que vocês trabalham na Mindset Superprodutividade, que é sobre a produtividade? Tem uma relação a alta performance do profissional com a produtividade ou superprodutividade ou eu estou enganado? Não,
Na verdade, tudo a ver com produtividade. No caso, quando nós pensamos em alta performance, o que é alta performance? É você conseguir o máximo, tá? Extrair o máximo, não só das ferramentas que você tem, mas também do seu corpo, para ter uma performance aí total. Quando eu falo disso, eu falo sobre gestão de energia. Você conseguir gerenciar também a sua energia. Quando eu falo de energia, eu falo de energia física, por exemplo. Porque se nós estiver muito bem, mas nós não tiver saúde, a gente não consegue fazer nada. Uma gripe derruba a gente. Então, no momento, né, a gente já pega assim, multidisciplinar, uma nutricionista, ela vem, ela te passa toda uma alimentação ali equilibrada para você ter performance, para você não ficar doente, para o seu sistema imunológico estar forte e para você conseguir fazer mais aí, né, extrair o máximo do seu corpo. No caso, quando a pessoa começa a ter estresse, burnout, tudo isso começa a falhar o corpo. O corpo da pessoa começa a não ter o suficiente para a pessoa aguentar ali no dia a dia o que ela precisa fazer. Então, nesse momento, a alta performance é tudo isso junto. E aí eu entro no quê? Né? Quando eu falo das energias que eu falo que é a alta performance, é a primeira, a energia física, a segunda, a energia emocional, a terceira é a energia mental e a quarta é a energia espiritual. Tá? Posso explicar elas? Pode, fica à vontade, João. Perfeito. A primeira aí é a energia física. Sem energia física a gente não faz nada. Por quê? Porque nós vamos ficar doentes aí, qualquer coisa que acontecer, nós temos um problema e a gente não consegue dar um passo à frente. Então é assim, ela é a base. Se a gente fosse fazer uma pirâmide ali hierárquica, ela seria a base. A próxima, a emocional, que é muito importante. Problemas, se a gente tem algum problema em casa, nossa produtividade ela já cai. Se nós temos problemas aí no trabalho com as outras pessoas, um ambiente tóxico, qualquer coisa desse tipo, também nossa produtividade ela sofre bastante. Então, nossas emoções, nessa hora, para trazer uma produtividade de verdade, a gente sofre aí, a gente pode sofrer aí bastante. O terceiro ponto, que é a energia mental, é o nosso foco, é a nossa capacidade de focar, é a nossa capacidade de ter concentração, de pegar algo para fazer e discorrer e chegar e ir mais longe, né? E crescer, expandir ali no que você precisa fazer. E o foco, a atenção, ela é muito importante. É algo que nós precisamos ali estar muito ali em cima para ter ela ali, né? A nossa atenção precisa estar muito blindada para a gente ir muito mais longe. E o quarto, a energia espiritual, que não tem tanto a ver com religião, não é uma assim com religião, mas ela é ligada aos seus valores, às suas crenças e também ao que você acredita que é certo, que é errado e traz para a sua vida. Então, outra coisa também dessa energia é o seu propósito. Se o que você faz, você sabe o porquê, se você tem aquilo dentro de você e você fala, não, eu faço isso porque eu gosto de fazer isso, porque eu amo fazer isso, né? Quanto mais ligado for a sua essência, melhor vai ser a sua performance também. Então, essa seria a auto performance, né? Conseguir juntar tudo isso, esses quatro aí dessa pirâmide. Vamos repetir então, a física, a mental, espiritual, a espiritual e emocional. E a emocional, olha aí, 4 pilares, né? 4 elementos aí fundamentais, então, excelente orientação, explicação e ficou bem claro essa questão realmente da alta performance com a produtividade, com a super produtividade e o que parece ser muitas vezes um tema simples, né? Nós aprendemos aqui que não, na realidade é um tema muito importante, complexo no caso e com muitas variáveis aí para se alcançar, no caso, essa super produtividade ou mesmo um nível menor aí, a produtividade. Perfeito. E, para tanto, estamos aqui, ó, recebendo essa aula com o João Marcos, que é consultor especialista desse tema. Uma outra pergunta, o profissional, né? O profissional, né, que está atuando ali no caso já com um processo de um trabalho de produtividade ou de superprodutividade,
ele tem que estar 100% do tempo, né, buscando isso, trabalhando com, entre aspas, com essa pressão. Eu não sei se esse é o termo mais adequado, mas ou isso pode fazer mal para ele se ele não souber lidar com isso. Como que você vê em campo essa situação? Sempre tem que ter muito cuidado com o exagero, né? Se, não, eu tenho que ser produtivo 24 horas do dia, todo momento produtivo, isso não funciona. É complicado porque, mesmo o perfeccionismo, a gente querer fazer tudo certo, tudo perfeito, isso não funciona. A gente não chega em lugar nenhum. Muitas das vezes, se a gente for pensar num perfeccionismo, nós vamos ficar preso nesse ponto e a gente acaba não desenvolvendo. Então, o perfeito ali, né, não tem que ser assim, tem que ir. Se nós começar a trazer a produtividade como algo perfeito, que tem que ser perfeito, eu tenho que fazer tudo certinho, né, virar uma compulsão, começa a ter um problema sério aí. Então, no caso, precisa ter uma produtividade. Quando eu falo de produtividade, eu falo de equilíbrio. Tá? Eu gosto do exemplo do seguinte, né? Nosso trabalho, na nossa vida, o que a gente faz, é como se fosse pratos. Imagine o seguinte, Ronaldo, pratos. A pessoa vem e coloca, a gente tem 5 pratos na nossa mão hoje. Cada serviço, cada tarefa que vem é um prato novo. E ele vem chegando, vem mais um. Então, nossa vida aí, todo dia aí, está chegando um prato novo aí. Então, imagine um momento que tem uma pilha aqui com uns 30 pratos. Aí, nesse momento, a gente tem dificuldade de equilibrar isso aqui. E a produtividade, ela vem exatamente para isso, para ela te ajudar nesse equilíbrio. Então, eu vejo a produtividade como uma ajuda no seu equilíbrio no que você faz. Agora, se a produtividade virar uma compulsão ou algo, não, tem que ser perfeito, tem que ser certinho, tem que ser assim e assim, né? Tem que ser aquele negócio que, tudo tem que dar certo, tudo tem que ser, tá no meu controle. Aí você vai ter problemas assim com estresse, pode ter aí uma síndrome de burnout também, né? Porque você se aperta tanto, se pressiona tanto que aí você pode aí acabar descarrilhando aí, em vez de ter realmente a produtividade. É interessante, realmente é um tema bastante interessante, né? Chama bastante atenção. João, quais são as principais barreiras que você visualiza hoje no mercado, né? Nesse mercado que você atua, em relação aos empresários, empresas em geral, não importa o tamanho da empresa, buscar um trabalho especializado, né? Buscar aplicar esses conceitos, essas ferramentas que nós falaremos aqui ainda já, da produtividade. Quais são as principais barreiras que você enxerga, mesmo para alcançar a produtividade? Mas eu gostaria de trazer um pouco para a situação também. Os empresários se preocupam com isso, né? Ou muitos, às vezes, até se preocupam, querem, né, ter uma produtividade que é interessante, a questão até da eficiência, porém, não investem nesse tipo de trabalho. Como que você vê tudo isso? Bom, é algo que, às vezes, muita gente acredita que não é necessário, né? Muita gente fala assim, tá tudo bem, tá tranquilo, eu não estou precisando melhorar. É algo que, o que eu percebo é que as pessoas me procuram, normalmente quando ela está, né, afogada, normalmente quando ela está com muito prato ali. Os pratos estão caindo, né? Exatamente. No momento que os pratos começam a cair, pelo amor de Deus, chama o João. Então, normalmente eu atuo na crise, no momento ali da tempestade. Para mim, sem problema, eu acredito que também é algo positivo, já que, de novo, cada vez que você chega a um ponto que você tem mais prato, cada vez que está ali difícil equilibrar, eu acredito que esse é o momento que você precisa entrar e mudar. Porque assim, se você não quiser mudar, tá, essa situação ela vai te forçar a mudar. Ou você muda, ou os pratos vão quebrar, vai cair e vai quebrar. Ou a situação, né, ela vai complicar. Então, no caso, né, as maiores dificuldades às vezes, não chegou no teto, não chegou ainda, né, a água, né, não cobriu ainda o rosto, então a pessoa ainda fala, não, dá para ir. Mas a das maiores dificuldades que teriam seria essas mesmo, mas
tranquilo quanto a isso, né? Eu acredito que quanto mais as pessoas conhecerem o trabalho, melhor é para o quanto antes aparecer aí e a gente ajudar. Perfeito, perfeito. Ou seja, as pessoas, né, os empresários em geral, vamos colocar assim, que é quem contrata, quem busca o serviço, profissionais em geral, eles acabam buscando de uma forma até mais como uma reação, né? Não necessariamente como uma prevenção. Perfeito. Mas eu acredito que o ideal seria realmente trabalhar a prevenção. Mas a gente vai avançar nesse tema já já. Eu quero agora chamar aí o nosso painel Dica Networker. Olá, Ronaldo! Como vai? Priscila Biela aqui deste lado, muito obrigada mais uma vez por esta oportunidade e hoje vou trazer aqui para vocês uma dica a respeito de produtividade. Pois é, no momento em que, nessa era, né, que nós vivemos com tantos impactos aí de dispositivos e notificações, celular, computador, e-mail, redes sociais, fica às vezes difícil a gente gerenciar bem o nosso tempo e nos organizar para que possamos cumprir com todas as atividades planejadas, não é mesmo? E aí hoje a minha dica está relacionada a alguns aplicativos e ferramentas que podem auxiliar aí a nossa audiência na organização do seu tempo e das suas atividades, né? A primeira delas que eu vou recomendar é a própria agenda do Google, que é uma ferramenta gratuita, você consegue organizar aí todas as suas atividades, os horários que você se planejou para executar as atividades, e uma outra complementar que é o Trello. O Trello é um aplicativo que ajuda no gerenciamento de atividades, você pode colocar todas as suas atividades lá, as atividades a realizar, as atividades em andamento, as atividades concluídas, você consegue adicionar outras pessoas do seu time para compartilhar o andamento das atividades, até mesmo com seus clientes, enfim. Então, o Trello é uma ferramenta bem importante, ela já disponibiliza alguns aplicativos que você pode integrar, como por exemplo, a sua própria agenda, o seu próprio e-mail, já tem alguns templates prontos lá que você pode encontrar um que facilite de acordo com o teu ramo de atividade. Enfim, Ronaldo, a minha dica de hoje é o uso de um aplicativo de gerenciamento de atividades e tempo e a minha recomendação de hoje é o Trello. Devolvo para você aí no estúdio e até a próxima. Valeu! Legal, né? Uma dica aí a respeito da ferramenta aí do Trello. Muito boa dica mesmo, bacana. João, dando continuidade ao nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista Networker, antes do painel da dica com Regis, você estava explicando a respeito dessas barreiras, né? As principais barreiras, dificuldades em termos de mercado, de procura, né? Você falou um pouquinho aí a respeito das demandas serem mais reativas e nem tanto preventivas como imaginamos que devesse ocorrer. Nesse sentido, quais são os benefícios, né? Fala um pouquinho dos benefícios para quem está acompanhando, então, até para se pensar realmente cada vez mais na prevenção e não, né, aquela história do apagar incêndio, né? Vamos tentar evitar o incêndio, tá certo? Perfeito. Eu acredito que coisa positiva seria você já pensar, olha, que coisa interessante seria você ter um maior controle da sua empresa, ter um maior controle das suas atividades, conseguir, dentro de tudo isso, gerenciar melhor, ter também, estar mais focado nos seus objetivos, estar mais focado aí na onde você quer chegar. Porque eu acredito que um dos maiores problemas que acontecem é as pessoas perderem foco e direção do que era o que eles queriam alcançar. Nós temos aí muita tecnologia, muita coisa, e às vezes a gente perde muito fácil o foco, né? E perder o foco, porque é aquilo, perder o foco já é mais prato chegando. Às vezes com poucos pratos, você vai longe. E às vezes você abraça mais prato, e esses mais pratos, ele acaba te tirando aí de onde você quer chegar. Então, assim, um trabalho com produtividade vai ser um trabalho para você ter um melhor controle. E, vamos lá, se ia chegar o tempo que ia chegar muito prato e você não ia dar conta, a gente já vem trabalhando antes para conseguir ter um controle para não chegar a esse momento. Então, não chegando a esse momento, você consegue
né, e ir muito mais à frente, você consegue fazer muito mais e consegue chegar muito mais longe. Agora, tipo assim, é como se fosse uma máquina. Como que você prefere trabalhar com a máquina? Fazendo um serviço de preventiva, que antes de quebrar você vai lá e já arruma, ou prefere, ela quebrou, parou, não teve jeito, e aí tem que parar e tem que consertar mesmo e tem que arrumar. Eu vejo isso, assim, principalmente com muitos empresários, às vezes a tal da síndrome de burnout, estresse, a pessoa precisa ir para um psicólogo, ela precisa ir para um psiquiatra, ela precisa tratar aquilo, ela precisa parar tudo, precisa parar a vida, porque, chegou um momento que a água subiu demais, eu não estou dando conta, e aí ele tem que parar tudo. Então, por que não antes a gente já vir acertando, né? Vamos falar aí, se você faz um prédio, se a gente não faz um pouco mais de alicerce antes de levantar mais esse prédio. Então, a questão sempre da produtividade é um trabalho que dá para se fazer um trabalho preventivo para você melhorar, para avançar aí no seu tempo aí, né? E não ter problemas no futuro. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de fazer outra pergunta, então, associada a essa sua explicação, que é a questão do planejamento. Perfeito. Então, realmente, né, fica claro aí que a prevenção sempre é bem melhor, né? Inclusive para trazer economia maior, sempre a prevenção é positiva também nesse sentido. Planejamento, não importa aí o tamanho da empresa, se é um profissional autônomo que trabalha ali de forma sozinho, no caso, um microempresário, uma microempresa, ou um empresário de uma empresa de pequeno porte que já tem ali uma quantidade de funcionários, um faturamento X, né? Ou mesmo empresas de médio e grande porte, seja na área de produtos, fabricam produtos para comercializar, ou prestação de serviço. Eu acredito, pelo que eu estou aprendendo aqui hoje com você, que a produtividade, a superprodutividade, essas técnicas se aplicam em qualquer segmento, em qualquer tipo de empresa, em qualquer formato de empresa, tá certo? Perfeito. E o planejamento? Tem que ter um planejamento, é importante que exista um planejamento, uma questão orçamentária, o que eu quero tornar mais produtivo, que tipo de processo, é assim? Sim, sim. O planejamento ele é importante porque você sabe exatamente para onde você está indo. Então, o planejamento é o alvo. Então, você já vai trabalhar, né, sabendo para onde você está indo, sabendo o que você precisa fazer. É necessário. Não dá para começar nada sem planejar. É a mesma coisa de você começar a construir uma torre sem você saber se você tem dinheiro para terminar ela. Então, pode ter certeza aí que muita gente vai começar muita coisa e não vai conseguir terminar. Por quê? Porque faltou dinheiro, faltou mão de obra, faltou um monte de coisa, mas tudo que poderia ter sido pensado antes, planejado, para ter aí, né, um bom êxito no final. Perfeito. E em programa anterior, inclusive em episódios anteriores, já falamos aqui a respeito da importância do planejamento estratégico, do planejamento em geral. Então, você que está nos acompanhando, dá uma visitada lá no nosso canal do YouTube da TV Osasco, que nós temos programas lá, entrevistas muito boas a respeito desse tema do planejamento, tá bem? Confira lá, eu tenho certeza que você vai gostar. João, então o profissional ele tem que realmente fazer esse planejamento, isso é importante porque consegue olhar, por exemplo, para o negócio que é praticado e eventualmente saber o esforço que vai ser colocado em cada etapa, se for uma empresa de grande porte ou médio porte, ou às vezes até uma operação precisa de um tratamento, a outra operação precisa de um tratamento diferente, um pouco mais de técnica, um pouco menos, é mais ou menos nessa linha? Sim, sim. Eu acredito que dá para a gente pensar até o seguinte, a gente faz um trabalho como se fosse uma engenharia reversa. A gente pensa antes o que vai ser feito para depois executar. Então, um planejamento é isso, é planejar antes de começar. Legal. Isso é algo mais inteligente que se pode ser feito. Legal, muito bom. É isso aí, então vamos planejar. João, uma outra pergunta aqui para você a respeito desse tema tão relevante que é a produtividade, a superprodutividade. Ferramentas, né? Estamos falando aqui vários conceitos, várias técnicas, dicas, você já trouxe várias, mas não vai escapar do meu pedido no final da nossa dica de ouro, tá bem? Agora, ferramentas, você recomenda alguma ferramenta? Quais são as ferramentas que o profissional, o empresário, o empreendedor pode adotar no caso para organizar melhor essa questão do tempo, da produtividade? Por favor. Assim, bom, eu diria de algumas ferramentas pensando aí na tecnologia, trazer tecnologia. Eu achei fantástico a que o Regis ele falou, o Trello,
Tá? O Trello ele é importantíssimo porque em qualquer lugar que você tiver, você está com ele ali junto com você, está no seu bolso, no seu celular, está linkado no seu computador. Então, toda a sua informação está ali com você onde você estiver. Então, assim, eu acho fantástico o Trello, né? E ele vai te ajudar muito aí no seu trabalho, no que você faz, né? E também te dando aí, né, tudo que você precisa vai estar ali dentro do Trello, principalmente do Trello. Tem outras ferramentas, tem uma ferramenta que eu acredito que é muito interessante, que é o Evernote. Né? Ele também você consegue colocar muita informação dentro dele, né? E ele vai te ajudar a organizar a sua vida. Então, pensando em organização, pensando em tudo que você tem ali para colocar, perfeito o Evernote ali, ele vai te ajudar, tá? Dentro do seu trabalho. Eu uso também, muito básico e muito simples, o bloco de notas do celular. O bloco de notas do celular dá para fazer vamos falar aí, um rascunhão. Então, você vai jogando, você vai colocando as coisas lá. Depois você para e organiza tudo aquilo. Mas o bloco de notas, ele não pode ser também, o pessoal fala, não é bom. Não, pode pegar, coloca tudo lá. E depois separa um tempo e vem organizando, colocando categoria e etc. Mas o bloco de notas também ele é muito importante em ferramentas aí, sendo muito simples também. Legal, legal, interessante. Ótima dica aí de ferramentas. Estamos caminhando aí para a reta final da nossa entrevista Networker aqui de hoje, mas eu tenho mais uma pergunta rapidinha aqui para o João, a respeito de uma área que eu particularmente adoro, eu gosto muito, faço aí minhas consultorias também na parte de estruturação de empresas lá pela PB Conecta, né, parceira, e eu gostaria de perguntar sobre processos bem desenhados, processos bem definidos, que integram áreas, né, formalizam aí no caso atividades, eles ajudam, contribuem também com a questão da produtividade? Com certeza, com certeza. Tem muito erro que acontece em empresas que as pessoas acham que foi um erro, foi uma falha. Só que se você rever o processo, é erro de processo. Então, assim, se você tiver um processo muito bem feito, muito bem ligado, muito bem amarrado e todo mundo ali junto, erros não vão aparecer. Então, existem erros aí que eles vêm aparecendo, né? Seriam alguns erros sistêmicos, que é erro que vai acontecer porque tem algo ali que não está certo. Então, o processo, quanto melhor colocado, quanto melhor feito ali junto e também revisto, isso aí vai ajudar bastante também, né, para você ter mais produtividade e errar menos também. Legal, legal. Olha aí, processos também caminham junto ali com a questão da produtividade. Muito bom. João, chegamos ao fim aí então da nossa entrevista Networker. Como de costume, nenhum convidado sair daqui ileso, tá bem? Você terá que deixar a sua dica de ouro aí, aquela cerejinha do bolo para o nosso público que está acompanhando o programa Networker pela TV, pelos canais aí da Com Brasil, da TV Osasco, pela internet da TV Osasco, pelo canal de YouTube. Por gentileza, a sua dica. Perfeito. Ronaldo, eu acredito que a melhor dica aí para finalizar o programa é a sua atenção. Muito cuidado com a sua atenção, muito cuidado com a sua concentração. Se a sua atenção estiver no jogo, se a sua atenção estiver na empresa, se estiver no que você tem que fazer, no que você tem para entregar, na sua produtividade, você vai muito mais longe, você faz muito mais. Cuidado com distrações. Cuidado com coisas que tiram você do alvo, do foco e do que você tem para fazer. Legal. Quanto melhor você tiver a sua atenção fixa e focada, mais para frente você vai. Legal, olha aí, excelente dica para fazer aqui a finalização de mais um programa Network. João, muito obrigado pela participação hoje aqui. Obrigado, todo o núcleo aí, a TV Osasco, o programa Network, agradece a sua presença, tá bem? Muito obrigado. Pessoal, chegamos ao fim então de mais um programa Networker, hoje falando do tema produtividade, superprodutividade, com consultor, CEO, né, especialista aqui da Mindset da superprodutividade, o João Marcos. Aguardo vocês na próxima semana com um novo tema. Sintam-se abraçados.